Boa tarde, na paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, falando então de 1 Reis 21 e 22. Essa passagem de 1 Reis 21, ela é muito conhecida, muito lida, muito falada, tem muita coisa aí sobre ela. Então eu quero aproveitar que é uma passagem muito conhecida e destacar alguns pontos aí na história de Jezabel e de Acabe. Então, ao invés de me fixar no que já é mais conhecido, nós vamos olhar outros pontos, tá bom? O capítulo de 1 Reis 21, ele tem a seguinte divisão, né? Eu costumo fazer algumas divisões assim, apenas para destacar e conseguir separar os assuntos e até poder comentar melhor. Tem quem goste, então faz aí algum tipo de anotação aí na sua Bíblia. Do versículo 1 até o 4, nós vamos ver ali sobre a ganância de Acabe. Do 5 ao 16, a morte de Nabote, o que acontece ali com ele. E do 17 ao 29, o juízo de Deus então contra Acabe. Vou abrir a outra Bíblia aqui, que me ajuda a não perder o foco. O que acontece? Lá no final do capítulo 20 de Reis, eu falo Reis, mas aí sabemos que é 1 Reis, né? Sendo que no original não tem essa divisão de 1 e 2 Reis, é um livro só. Finalzinho do versículo 20, o versículo 43, nós lemos o seguinte: E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Acaba então nesse último versículo aqui do capítulo 20, nós vemos um Acabe, um rei mimado. Ele foi para casa triste e zangado, como fala aqui na outra versão. Por quê? Porque Deus havia dado ali o povo, né, os sírios e o rei Ben-Hadad nas mãos dele. Ele ganhou a vitória. Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, a Bíblia fala aqui em Reis 20, estava dando essa vitória para Acabe. Mesmo Acabe sendo um rei mau, perverso, idólatra, Deus estava dando a vitória naquela guerra específica contra o povo assírio. Deus estava dando na mão de Acabe. Isso significava que ele tinha que matar todos os que viessem à sua mão, inclusive o rei. E o rei praticamente se entregou em busca de paz, e Acabe não matou o rei, deixou ele ir, ainda fez aliança com ele, devolvendo cidades ali para ele. E Deus então chamou a atenção de Acabe, ele não devia ter feito isso. E o versículo 42, né, o profeta fala: E ele disse: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para a destruição. A tua vida será pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. Então, Acabe aborreceu o Senhor ao desobedecer. Eu falei já na live de ontem sobre a obediência. Deus requer uma obediência total e não uma obediência parcial. E Acabe vai pagar o preço disso então. Esse capítulo 20, ele acontece aí por volta do ano de 901 antes de Cristo. Então passam-se aí cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e aí começa então a questão ali que está em 1 Reis capítulo 21. Então nós vemos o finalzinho do capítulo 20, Deus repreendendo Acabe, e ele, ao invés de abaixar a cabeça e aceitar a repreensão do Senhor, aceitar a correção, virar e dizer: olha, eu errei mesmo, Deus mandou matar o Ben-Hadad e eu não matei. Ao invés de ele fazer isso, ele fica irritadinho, zangadinho, triste, né? E vai para casa nessa situação. O que nos mostra isso? Uma pessoa de dura cerviz. Lembrem que eu já expliquei aqui o que é o dura cerviz? Então nós temos um Acabe que ficou irritado, ficou zangado, ficou desgostoso. Olhe como está na sua Bíblia aí, o versículo 43 do capítulo 20. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, triste e zangado. Zangado com Deus, triste com Deus, indignado com Deus, porque Deus o havia repreendido.
Ao invés de ele baixar a cabeça e aceitar que tinha errado, Deus deu uma oportunidade de ouro para ele, ele não aceitou. E aí nós entramos então no capítulo 21, versículo 1 do capítulo 21. E passados estes acontecimentos, então aí se passaram um ano e pouco, 2 anos provavelmente, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha em Jezreel uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. A vinha de Nabote tipifica então uma herança espiritual, algo recebido do Senhor. Nós também temos bênçãos espirituais que recebemos quando aceitamos a Jesus, quando escolhemos servir a Deus. Tem uma lição de escola dominical de abril do ano passado que eu falo sobre isso. Eu falo sobre essas bênçãos espirituais. Mas toda pessoa que serve a Deus, então ela tem direito, ela recebe essas bênçãos espirituais, essa herança espiritual, sendo que a primeira delas é de ser chamado de filho amado do Pai, tá? E Nabote tinha essa herança, que é justamente essa vinha. Só que era ali de limite com o palácio de Acabe. A nossa herança espiritual, ela também está no limite, né? Delimita com o mundo. E nós precisamos ter o cuidado de não perder essas heranças. E aí o versículo 2 fala: E Acabe falou com Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta de legumes, porque está próxima de mim, junto à minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor que esta, ou, se melhor te parecer, eu te dou em dinheiro. Veja, uma pressão em cima de Nabote. Afinal, Acabe era o rei de Israel. E aí Nabote vem e sofre essa pressão para vender a sua vinha, ou trocar por outra. E essa mesma pressão nós sentimos também, essa pressão espiritual. E temos que cuidar para não abrir mão das nossas convicções. Aqui especificamente nessa luta, nesse desejo do rei pela vinha de Nabote, acabou valendo a vida. Nabote morreu por conta disso. Nós temos eu entendo que nós espiritualmente não temos essa opção. Nós precisamos recusar qualquer tipo de armadilha, não ceder das nossas convicções e não abrir mão, porque se cedermos, vamos sim vender ao mundo, abrir mão para o mundo, e para nós pode representar uma morte espiritual. Para Nabote foi só a morte física. Aqui Acabe disse que tinha uma vinha melhor, mas isso é só de fala, é só algo para negociar, que na verdade não tem. Ele mentiu, né? Ele mentiu que se ele tivesse, por que ele ia querer aquela? Só porque era ali fronteira ao palácio? Não era ele que ia plantar, não era ele que ia cuidar, eram os servos. Nabote, porém, responde a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Lá em Levítico 25, não vou ler agora para a gente ganhar tempo, lá em Levítico 25, no finalzinho, em Números 36, também tem uma lei de Moisés, né, do Senhor, dada a Moisés para os judeus, onde era proibido vender as terras ou as coisas recebidas ali, passada de família a família. Caso isso acontecesse por conta de uma pobreza, por conta de alguma coisa, alguma dificuldade financeira, deveria ser devolvido no ano do jubileu. Então tinha uma lei sobre isso, tá? Então Nabote sabia que ele não podia vender. E voltou Acabe à sua casa. E olha só, desgostoso e zangado pela palavra de Nabote. E aí Acabe se deitou em sua cama,
virou o rosto para a parede e não comeu pão. Sabe o que é isso, gente? É a pessoa emburrada. Acabe ficou emburrado. Porque não conseguiu a vinha, porque não conseguiu o que queria. E aí veio quem? A bonitona da Jezabel e lhe disse: por que está tão triste? Por que você não quer comer? E ele respondeu: falei com Nabote, eu disse que eu queria a vinha dele, que eu dava dinheiro ou o que ele mais quisesse, mas ele disse que não vai vender, não vai dar a vinha. E aí a Jezabel responde, né? Você é o rei de Israel, você faz o que você quer, então levanta, come o pão, fique contente, porque eu te darei a vinha. Você não vai precisar comprar. Ela está querendo dizer, eu vou te dar. Eu vou dar um jeito de te dar. E aí sim, ela usou ali de toda a sua perversidade. Não é por nada que Jezabel é conhecida como a mulher mais perversa do Velho Testamento. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o anel de Acabe, enviou aos anciãos e aos príncipes que moravam ali em Samaria. E as cartas que escreveu diziam assim: proclamar em jejum e põe Nabote diante do povo, ou seja, no lugar de honra, no lugar público. E põe 2 homens, filhos de Belial, ou seja, homens perversos usados pelo diabo, para testemunhar contra ele e dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E aí, isso seria ali, estava na lei de matar então a pessoa que blasfemasse contra Deus e contra o rei. Isso mesmo, Jezabel, cobra, né? Eu falei pro meu marido que a gente estava falando de Acabe e Jezabel, e ele falou aqueles 2 filhos do diabo, porque é isso mesmo. Acabe, inclusive, ele prefigura Satanás aqui, tá? Ele tipifica, né? Ele aponta para Satanás. Então, olha só, era uma armadilha para Nabote. Eles iam fingir honra para ele quando o chamariam diante de todo o povo. Então, ele iria de boa vontade. Chegando lá, então não seria uma honra, uma homenagem, mas sim 2 pessoas, 2 homens de Belial, se levantariam e dariam um falso testemunho a respeito de Nabote. E fizeram exatamente isso. Assentaram Nabote perante o povo, vieram 2 homens e falaram que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Está ali no versículo 13. Tiraram para fora e o apedrejaram com pedras e ele morreu. E depois então mandaram dizer para Jezabel, porque a bonitona mandava fazer, mas não aparecia, ficava lá no palácio, né, esperando as coisas acontecerem. E quando Jezabel ouviu que Nabote havia sido apedrejado e estava morto, então ela fala para Acabe: levanta e vai, porque Nabote não vive mais, mas está morto. E aí olha só, e ouvindo Acabe que Nabote tinha morrido, versículo 16, levantou-se para descer a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Isso já no dia seguinte, depois dele ter sido morto. Então vamos entender um pouquinho desse capítulo, que ele é muito falado. Não vou entrar mais aqui no detalhe da vinha, dessas coisas, mas eu quero falar o seguinte, né? Vamos ver Acabe. Versículo 43 do capítulo 20, a gente já vê ali que Acabe não abaixou a cabeça para Deus, errou, não matando o rei Ben-Hadad. Deus o repreende através do profeta. Ele não aceita a repreensão de Deus. Ele fica ali desgostoso, irritado. Que mais que fala aqui? Desgostoso, indignado. Aqui nessa outra versão fala triste e zangado. Gente, esse triste e zangado, que está no versículo 43 de Acabe, desgostoso, indignado, né, essas palavras todas, esses sinônimos, não era por conta de Ben-Hadad, era contra Deus. Ele não aceitou ser repreendido por Deus, e por isso ele fica desgostoso, fica indignado, ele acha que agiu certo. Ele não aceita a repreensão de Deus. Então mostra um Acabe, como eu já disse, mimado, mostra um Acabe ganancioso, ele quer a vinha de Nabote de qualquer jeito, ele não aceita o não de Nabote. E realmente, né, mostra
mimado. Quando recebe o não de Nabote, vai para casa, deita na cama, vira a cara para a parede e não quer comer. Igualzinho uma criança pirracenta e birrenta. Igualzinho. Não tem o que tirar e nem pôr. Só que aqui ele não é uma criança, ele é um homem, ele é o rei de Israel. Uma autoridade. É muita prepotência, muita prepotência. Deus deu uma vitória para Acabe diante ali do povo assírio e ele não reconhece isso. Ele se acha ali o todo-poderoso, né? Então, olha quantas características de Acabe: mimado, ganancioso, perverso, diabólico, filho do diabo, desumano. Nabote morre, no dia seguinte ele já vai lá e toma posse da vinha. Ele nem dá um tempo de luto, nada disso. No dia seguinte ele já vai lá e toma posse, totalmente desumano. Mas, sabe qual que é o pior? Jaqueline, vira a cara para a parede. Não tá aí no versículo que a gente acabou de ler? Cadê? Olha aí como é que tá na Bíblia de vocês. 21 e versículo 4. E voltou Acabe à sua casa, desgostoso e zangado pela palavra que Nabote, o jezreelita, tinha lhe respondido, dizendo: não te darei herança de meus pais. E se deitou em sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Exatamente, Cris, exatamente isso. A Bíblia é tão atual, a gente vê hoje as pessoas mimadas que não aceitam o não de Deus. Exatamente. As histórias se repetem, né? Se repetem, mas que Deus nos dê graça para nós não fazermos isso. Então, olha só, né? Mas de todas as características que eu disse de Acabe, deixa eu ver como é que tá aqui, ó. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Então, quando a gente fala voltou o rosto, é no sentido de se virou para a parede. O espírito de Acabe e Jezabel, reflexo dessa geração dos últimos dias. Exatamente, Débora, exatamente isso. Exatamente o que a gente está vendo hoje. Muita gente se dizendo servo de Deus, mas quando Deus fala não, se revolta. Não quer mais servir a Deus. Não quer ir na igreja. Não quer mais servir o reino de Deus. Olha aqui nessa outra versão. Bíblia Viva. Bíblia Viva é mais direta, né, gente? É o finalzinho do versículo 4, 21 e 4. Ele não quis saber de comer. Foi deitar-se e virou o rosto para a parede. Que é exatamente o que significa, né? Esse versículo. Mas de todas, egolatria. Isso mesmo, Débora. Egolatria. Exatamente. Pessoas autocentradas, autorreferentes. Mas é uma das características que o mundo coloca hoje como importante. Eles falam que nós temos que ser autocentradas. Eles falam que nós temos que ser autofocadas. Focadas nos nossos desejos, nos nossos objetivos. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós temos que estar focados em Cristo. A nossa vontade precisa ser a vontade de Deus. Nós temos que ter a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito difícil. E é exatamente o contrário que o mundo ensina. Mas vamos lá, de todas as características que a Bíblia, que eu falei de Acabe, a pior de todas eu não citei ainda, eu vou citar agora. Muito bem. A pior característica de Acabe, no meu ponto de vista, é a submissão a Jezabel. 100% contrário do que a Bíblia ensina, que é a submissão, a mulher submissa ao marido. Aqui Acabe é submissa a Jezabel. Ele faz todas as vontades dela. Ele faz tudo que ela quer. Ele acata as ordens dela de uma forma tão grande. E ela, Jezabel, não era do povo escolhido de Deus. Jezabel era de nação pagã, perversa, maligna, não tinha pudor nenhum em praticar o mal, não tinha pudor nenhum em mandar matar, não tinha nada disso. Então, olha só, um rei que se torna o rei do povo de Deus, rei de Israel, submisso a uma mulher que servia a Baal, uma mulher que não conhecia Deus, que não conhecia os preceitos de Deus,
que não conhecia sequer direito ali a história do povo de Deus, sem pudor nenhum em praticar maldade, conhecida como a mulher mais perversa, mais maligna em todo o Velho Testamento. É justamente nessa mulher que ele se baseia, que ele quer atender todas as vontades e que ele, como homem, se submete. Exatamente, que geração é essa, né, gente? Vamos lá. Cris, ele começou errado já, casando com Jezabel. Exatamente, começou errado ali quando casou com ela. Sim, Acabe totalmente dominado. Totalmente dominado. Bom, então essas são aí, ele começou errado, como disse a Cris, casando com Jezabel e continuou errado até o fim, porque se manteve submisso a ela. Então, Deus deu uma oportunidade para ele aqui, quando foi a guerra contra Ben-Hadad, no capítulo 20, mas ele não obedeceu. Penso que se ele tivesse obedecido ali, de certa forma, Deus o abençoaria e o resgataria da situação que estava. Pensamento meu. Mas ele desobedeceu a Deus, ficou indignado com Deus, ficou zangado com Deus, birrento. Então, realmente, ele perdeu a oportunidade de se aproximar de Deus. Você acha que Jezabel tem ligação com maquiagem e sensualidade? Com maquiagem não, Elivânia, mas eu entendo com sensualidade. Mas nós precisamos entender os conceitos, né? O que é ser sensual? Se é entre quatro paredes, eu e o meu marido, é uma coisa. Agora, por que eu tenho que ser sensual fora? Tá? Então, Jezabel tem a ver com a intenção do coração. Com quem o meu coração se volta. O meu coração está voltado para Deus. Então, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10 e 31, Mateus 5 e 16, né? Tem ali todo um entendimento em cima disso. Então, essa sensualidade, maquiagem, é tudo assim. Qual é a intenção do coração? Eu faço uma maquiagem para me apresentar melhor, para estar, né? A Bíblia fala que a gente não tem que apresentar a cara de essa expressão, né, de sofrimento, de jejum, porque isso é algo em secreto com o Pai. Então, tudo tem um objetivo. Então, uso uma maquiagem para quê? Para ficar melhor, para apresentar melhor. Mulher de Deus também tem que estar arrumada, bem apresentável, com um sorriso bonito, com um rosto bonito. Agora, eu estou usando uma maquiagem para querer iludir, para querer chamar atenção. Então, tudo isso é intenção do coração, tá? Jezabel tem a ver com perversidade, com fazer por querer. Ela não era má só porque não conhecia Deus. Ela era má porque ela tinha um coração perverso. Claro, ela não conhecia a Deus, mas quantas pessoas que não conhecem a Deus e não têm um coração igual a Jezabel? Então, Jezabel servia a Baal, ao diabo mesmo. Então, a intenção dela em todo o tempo era se dar bem e prejudicar todo mundo ao redor. E ela só não prejudicou o próprio marido porque ele fazia a vontade dela, porque ele era submisso a ela, porque ela teria passado por cima dele também. Jezabel vai além dos desejos da carne. Ela representa os desejos da carne, mas ela representa o próprio Satanás. A maldade toda do diabo. Ela e Acabe apontam diretamente para Satanás. Tá? Acabe prefigura Satanás, inclusive. E tá até aqui para falar, mas daqui a pouco, no capítulo 22, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui, então, no 21 ainda. Aí o que acontece, né? Nabote morre. Deixa eu pegar aqui de volta a Bíblia. Bom, aí o que acontece? Lembra no capítulo 20, eu falei ontem, Elias não apareceu. Então Elias fica lá quieto na casa dele, junto com Eliseu, lá perto da escola de profetas, por cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Ele não aparece no capítulo 20. Entendemos que é um descanso que Deus está dando para ele. E aqui no capítulo 21, então, Elias reaparece. Até o capítulo 19, até aquela possível depressão que ele teve, o ministério de Elias é muito de movimento, de ação, os milagres, fogo, holocausto e uma série de coisas que acontecem. Ele vai de um lado para o outro. A partir do momento em que Deus fala com ele lá,
restaura a saúde dele, deixa ele ali bem, né, com esses princípios que nós já falamos ali do profeta Elias. Então ele vai para um descanso e a partir desse momento o ministério dele se torna de palavra e não de ação. Então aqui ele volta então para profetizar. No versículo 17, então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e desce para te encontrares com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele vai então, e aí Deus fala, né, o que ele devia falar para Acabe: não o mataste porventura para tomar sua herança? E tornarás a lhe falar dizendo: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde lamberam os cães o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu próprio sangue. Lá em Mateus 7, Jesus nos fala, né? Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E aí Acabe fala a Elias: achaste-me inimigo meu? E ele respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazeres o que é mal diante do Senhor. Veja bem, né? Deus tinha falado com vós, Deus tinha falado ali com Acabe, e Acabe negou, né? E não aceitou obedecer a Deus, não foi obediente. E aí ele prefere escutar a voz de Jezabel dizendo que ia dar a vinha, do que escutar a voz de Deus e obedecer a Deus. É a escolha que ele fez, e é a escolha que nós temos que fazer também. E não é uma escolha para de vez em quando, nós precisamos escolher isso todos os dias, das coisas pequenas às maiores, porque a obediência a Deus ela deve ser total e não parcial. E aí Elias fala: eis que eu trago mal sobre ti e eliminarei a tua posteridade e destruirei de Acabe todos os homens, tanto escravo como livre em Israel. Eu porei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, pela provocação com que me provocaram a ira e com que tens feito pecar Israel. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: os cães também comerão Jezabel ao pé do muro de Jezreel. Então olha só, sobre Acabe, os cães iam lamber o sangue que ia pingar ali, que ia correr ali na rua em Samaria. Então de Acabe os cães iam lamber o sangue, de Jezabel não era só o sangue. Os cães também comerão Jezabel. Versículo 24. Todo que de Acabe foi morto na cidade, os cães o comerão. E o que for morto no campo, as aves do céu o comerão. Na verdade, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, incitava-o. Então, eu já disse isso ontem, os reis de Israel, né, o reino do norte, ali depois da divisão, os do norte foi vindo um rei pior que o outro. Então, um sempre se tornando maior que o outro em maldade. Aqui Acabe foi maior do que todos os outros anteriores. Mas cada um que vem mais pesado, é mais maldade, tá? E foi em grande maneira abominável, caminhando após os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, aos quais foram exterminados pelo Senhor diante dos filhos de Israel. Então o reino do norte, ele vai durar só 200 anos, por conta dessa maldade desenfreada. Aí olha só, versículo 27. E aconteceu que quando ouviu Acabe essas palavras, rasgou as suas vestes e pôs saco sobre a sua carne e jejuou e dormiu em saco e andava humilhado. Então assim, parece que o seu arrependimento foi sincero, mas só por um tempo. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: não tens visto como Acabe se humilhou diante de mim? Pois, por ter se humilhado diante de mim, não trarei este mal em seus dias, mas nos dias do seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Então, olha só, não é uma ameaça de castigo contra o inocente, né, no caso do filho dele, em lugar do culpado, como pode parecer. Deus sabia já, né, que o filho de Acabe viria e seria pior do que o próprio pai Acabe.
Então, assim, Acabe ia continuar, teve o juízo contra ele de ele ser morto, exatamente como Elias fala, mas a parte que Deus adiou seria de matar toda a família de Acabe, tá? Que toda a família dele que seria morta, os filhos, a descendência, os servos, todos seriam mortos e os cães comeriam. Então, esta parte da profecia de Elias foi adiada. Então, Acabe não veria isso. Quem veria isso, quem passaria por isso, seria o filho de Acabe, por conta dessa humilhação aqui que Acabe, desse arrependimento que Acabe teve. Cris, aí vemos o quanto é importante as nossas ações, elas irão refletir em nossa geração futura, exatamente. Mas veja, não é questão de maldição hereditária, como muita gente ensina. Não, é resultado das nossas ações. Porque as nossas ações, os nossos pecados ou as nossas escolhas em servir a Deus é a lei da semeadura, né? Nós plantamos e vamos colher. O que acontece? Tem coisas que a gente colhe imediatamente e tem coisas que não. Lá em Israel tem uma fruta, né? A tâmara, as tamareiras. Quem planta a tamareira não vai comer as tâmaras daquela tamareira, porque as tamareiras, elas demoram aí pelo menos 70 anos para crescer e dar o fruto. Então, o adulto que planta uma tamareira, ele não vai comer as tâmaras. Tamareiras são heranças que são deixadas para os filhos. Eles não deixam de plantar, porque eles já plantam deixando para os filhos, porque sabem que não vai comer. Então, tem muitas decisões nossas, muitas escolhas que a gente faz, que pode ser que eu não veja o resultado aqui nessa terra, mas vai refletir sobre os meus filhos, vai refletir na minha descendência, na minha família. E o resultado espiritual, sim, aí nós vamos saber, quando chegarmos diante do tribunal de Cristo. Então, capítulo 21, nós temos isso, o juízo de Deus contra Acabe, a profecia de Elias sobre a morte de Acabe. Então, essa profecia de Elias vai acontecer agora no capítulo 22. A profecia foi aqui no 21, dos versículos 17 ao 29. Lá no capítulo 22, que nós vamos entrar agora, ela vai se cumprir ali dos versículos 17 ao 23. Então, 1 Reis, capítulo 22. Então, tem mais aqui, mais coisas sobre Acabe. Então, olha só, o capítulo 22 de Reis, de 1 Reis. Eu acabo falando Reis porque, assim, quando a gente vai estudar, a gente acaba estudando 1 e 2 Reis junto, porque no original é um livro só, no original, a gente acaba estudando os dois livros juntos, mas como nós estamos lendo em ordem cronológica e comentando dessa forma, então nós estamos vendo 1 Reis e Crônicas, 2 Crônicas juntos, tá? E esse capítulo 22 de 1 Reis, ela é paralelo à 2 Crônicas 18, tá? Então não vou entrar muito com detalhe em 2 Crônicas 18, já vamos colocando então a história paralela aqui, tá? Então no capítulo 22 de 1 Reis nós vamos ver Josafá. Lembram do Josafá? A gente conheceu a história dele lá em 2 Crônicas, ali nos capítulos 16, 17, né? No capítulo 17, depois que o seu pai morre, o rei Asa morre, nós temos Josafá sendo nomeado como rei de Israel. E ele teve um posicionamento lá no 17:2 de servir ao Senhor, buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida e com todos os seus recursos, né? Seu posicionamento de buscar ao Senhor e consagrar a Deus a sua vida fez toda a diferença no seu reinado. Foi um dos melhores reis do Reino do Sul, do Reino de Judá. Mas chegou aqui no capítulo 22 de 1 Reis, ou 2 Crônicas 18, e ele erra. Então Josafá teve uma vida consagrada a Deus, ele tomou essa decisão no início do seu reinado. Até os inimigos temeram
a Deus por causa do testemunho de Josafá. Nós vimos isso lá no capítulo 17 de 2 Crônicas. E aí aqui, chega aqui 1 Reis 22, 2 Crônicas 18, que são os textos paralelos, é o texto paralelo, e nós encontramos Josafá fazendo aliança com Acabe. E ele fez uma aliança sem consultar a Deus. Então, olha só, capítulo 22. 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. Isso foi devido àquelas 2 lutas, né, que os sírios perderam lá de Ben-Hadad com Acabe, que Deus deu vitória. Mas agora Acabe volta aos seus antigos caminhos. Então, olha só, capítulo 21, os versículos 27 a 29, ele teve esse arrependimento. Foi um arrependimento sincero, porque Deus mudou inclusive o tempo de cumprimento da profecia. Mas foi um arrependimento que não durou um longo prazo, deve ter durado aí até no máximo 3 anos, tá? Porque depois que se passaram 3 anos sem guerra, Acabe voltou para os seus caminhos aí de pecado, de rebeldia. Isso nos fala o quê? Sobre a questão da constância. Nós não podemos, né, ser fiéis a Deus, nos arrependermos e servirmos a Deus por um tempo. Aí recebe a bênção, no caso aqui Acabe recebeu a bênção de Deus, que era ele não ver a própria família sendo morta, né? Se acabar ali a sua descendência, ele não veria isso. Deus adiou essa parte da profecia. Ou seja, ele recebeu a bênção ali, mas não se manteve, não foi constante. Então, ficou ali cerca de, né, no máximo 3 anos, porque 3 anos se passaram sem guerra. Eu penso que Deus daria paz para o reino de Israel durante toda a vida de Acabe, se ele se mantivesse fiel a Deus, mas não fez. E aí, versículo 2: E aconteceu que ao 3º ano de Josafá, rei de Judá, desceu até o rei de Israel. Olha só, ele não desceu só geograficamente, né? Mas ele desceu espiritualmente, porque ele foi sem consultar a Deus. E disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis que a nossa Ramote de Gileade, contudo estamos calados, e não atiramos da mão do rei da Síria. Esse lugar, né, Ramote de Gileade, estava em poder ali da Síria. E havia se tornado uma ameaça para Israel, porque estava ali na fronteira. Então perguntou a Josafá: Queres vir comigo fazer guerra contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu o quê? Serei eu como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos serão como os teus cavalos. Josafá fez esse acordo, mas ele era totalmente diferente de Acabe. Ele servia a Deus. Isso aqui foi uma queda que ele teve ali, um erro, uma falha. Mas Josafá, ele exigiu algo. Então vamos tentar aqui resumir bastante esse capítulo 22, pontuando só algumas coisas, e aí as perguntas vocês vão fazendo e eu vou respondendo. Então, dos versículos 1 ao 14, nós vamos ver então Josafá fazendo ali aliança com Acabe, sem consultar a Deus. Mas depois eu acho que ele percebe que não tinha consultado a Deus, então ele acaba por exigir, aqui no versículo 5, que se consultasse ao Senhor antes de entrar na batalha contra os sírios. Acabe, incrédulo, mau, perverso, já não estava naquela fase boa de ter se arrependido e servido a Deus. Chama então, coloca 400 profetas diante de Josafá. Aí vamos fazer aqui um exercício de memória. Lá no capítulo 19, quando Elias vai lá no Monte Carmelo e faz, né, aquele desafio aos profetas de Baal, lá no finalzinho do 17, não lembro qual versículo, mas bem no finalzinho, do 17 não, do 19, do 18, capítulo 18, versículo 40, ali o Elias manda matar os profetas de Baal. Os profetas de Baal aqui eram 450, mas no decorrer aqui desse capítulo 18, nós vamos ver que haviam 450 profetas de Baal
que eu não vou lembrar aqui de cabeça o outro versículo. Aqui. Então eram 450 profetas de Baal e tinham outros 400 profetas de Azirá. Está aqui no versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. Envia, pois, agora e ajunte-se a mim todo o Israel Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azirá. O que aconteceu? Os 450 profetas de Baal foram mortos por ordem de Elias no versículo 40 do capítulo 18. Mas sobraram os 400 profetas de Azirá. Esses 400 profetas reaparecem aqui no capítulo 22, tá? Então, esses 400 profetas aqui de Azirá aparecem aqui, então, diante de Josafá. Acabe coloca ali, tipo assim, Josafá, você está querendo consultar o Senhor? Consultar o profeta do Senhor sobre essa guerra? Então eu vou tirar um profeta. Tá aqui, ó, 400. Gente, isso é perversidade. Sabe quando você pede com insistência um copo de água e a pessoa vem e te dá várias, ó, você pediu água, então toma. Acabe fez isso, ou seja, voltou à sua natureza de briguento, pirracento, mimado e tudo isso. Mas Josafá tinha dedicado uma vida em servir ao Senhor, conhecia a lei do Senhor, conhecia os preceitos, e ele percebe o engano de Acabe. Ele percebe por quê? Porque os 400 profetas ficam profetizando a mesma coisa, estão profetizando vitória para Acabe, estão profetizando bênção. E é exatamente isso hoje, gente. Quantas vezes que a gente vê que a pessoa está ali só recebendo profecia de bênção, mas você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não está com a vida no altar. Então, como que só recebe profecia de bênção? Hoje, muitos locais também só ensinam bênção, só ensinam promessa. Mas a promessa de Deus, a bênção de Deus, ela é condicional. A parte de Deus, ele cumpre. Deus é fiel, ele cumpre aquilo que ele fala. Mas é condicional à nossa obediência total. E nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós estamos esperando uma promessa, estamos esperando uma bênção, e ela está demorando muito. E tem vezes que é tão pouquinho que falta para nós nos colocarmos exatamente do jeito que Deus quer. A gente vê muita profecia de bênção. E tem as bênçãos. O problema é que a gente esquece da nossa parte, que nós precisamos estar do jeito que Deus quer, né? Do jeito que Deus quer, na posição que Ele exige de nós. E essa parte é mais difícil. Aí Josafá, então exige, né? Ele fala assim, olha só, versículo 7, disse Josafá, há ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? Porque Josafá viu que os profetas estavam profetizando com engano. E aí o rei de Israel então falou, há ainda um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu o aborreço, porque nunca me profetiza o bem, mas somente o mal. E Josafá falou, não fale assim o rei, vamos chamá-lo. Então chamaram o profeta que Acabe não gostava dele, porque ele nunca profetizava o bem. Claro, Acabe tinha uma vida toda torta, de perversidade, de maldade. Como é que o profeta ia profetizar coisa boa para ele? Profeta do Senhor, em nome de Deus. E aí foi chamado, e Micaías, né, veio então e profetizou, dizendo, com estes ferirás os sírios até. Vamos ver aqui, ó. Todos os profetas, né, os 400 profetizavam ali prosperidade e vitória para Acabe. Aí um mensageiro que foi chamar Micabe falou, eis que as palavras dos profetas a uma mesma voz anunciam ao rei coisas de bem, seja pois a tua palavra conforme a palavra de algum deles. Ou seja, o mensageiro do rei já deu a dica para o profeta do Senhor, ó, estão profetizando vitória, então profetiza o bem você também. E aí Micaías falou, vive o Senhor,
que o Senhor me falar, isso eu direi. E veio ao rei e disse, versículo 17, o profeta fala o seguinte, eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor disse, estes não têm senhor, volte-se cada um à sua casa, em paz. Acabe era um falso pastor. E crendo ou não crendo em Deus, aqui o profeta estava dizendo que ele ia morrer. E o rei de Israel ainda, né, o Acabe, respondeu aqui para Josafá, não falei para você que ele nunca profetiza o bem, só o mal? Então o profeta disse, ouça, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor disse, quem induzirá Acabe para que suba e venha cair em Ramote? E um dizia de uma maneira, e outro dizia de outra. E aí, né, traz essa questão do mau espírito. E aí toda essa questão ali com o profeta. Isabel, propósitos do coração. Hoje em dia temos muitos profetas de Deus, mas que não entregam o que o Senhor manda. Sim, por medo, Isabel, por medo de perseguição, medo de ataque. No passado, muitos profetas perecem por serem fiéis a Deus e falavam o que Deus mandava. Exatamente. Há muito medo hoje. Muito medo porque nós estamos vendo muito as coisas aqui na Terra. E nós muitas vezes perdemos a perspectiva da eternidade, porque a gente acaba medo aqui de ser atacado, medo, né, de perseguição, e esquece de quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, que ali nós teremos que dar conta do que falamos e do que deixamos de falar. É muito sério isso. E aí o que acontece? O rei Acabe, então, ele vai para a guerra com Josafá, mas ele não vai ali vestido como rei. Antes ali da guerra, olha o que o profeta fala, né? O rei fala para o profeta, tomai Micaías e levai-o de volta a Amon, governador da cidade, e diga, e faça, né? Jogai este homem, ou seja, o profeta, no cárcere, na prisão, e mantenha ele ali com pão de angústia, ou seja, com pão velho, e com água de aflição, até que eu volte em paz. O rei disse isso, mantenha o profeta lá na prisão. E aí o profeta responde, se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E em seguida ele fala, né? Ouvi todos os povos. Então, se o rei voltar em paz, não fui eu. A profecia, Deus não falou através de mim, a profecia foi minha. Quem tem a vida, Cris, quem tem a vida no altar e com Deus não tem medo das retaliações. Exatamente. Sabe que as retaliações vêm, mas que Deus é quem vinga, Deus é quem cuida. E que a nossa prestação de contas não é aqui nessa terra, a nossa prestação de contas é no céu, é com Deus, quando chegarmos lá diante do tribunal de Cristo. É muito sério isso. Nós não podemos perder de vista a eternidade. Não podemos tirar os olhos da eternidade. E Acabe, então, ele vai para a guerra, ele não vai ali com as suas vestes de rei, ele se disfarça, ele fala ali no versículo 30, eu me disfarçarei e entrarei na batalha, e tu, Josafá, veste as tuas vestes de rei. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Josafá aqui é considerado nécio, né, tolo, porque ele entrou na batalha e não deveria ter ido. E ainda foi e vestiu ali suas vestes reais, tá? E Acabe foi maior tolo ainda por ir e achar que se disfarçando como um soldado comum escaparia da condenação de Deus pronunciada ali pelo profeta. Mas o rei da Síria tinha dado ordens aos seus 32 capitães
dizendo: vós não pelejareis nem com grande nem com pequeno, senão somente contra o rei de Israel. Então eles já estavam indo nesse intento de matar o rei Acabe. Então chegaram ali, viram Josafá e falaram: certamente este é o rei de Israel. E se achegaram a ele para lutar, mas o rei Josafá gritou, ou seja, se identificou ali como sendo Josafá, certamente que gritou a Deus pedindo ajuda. Cris, por que o rei Josafá aceitou se vestir como rei no lugar de Acabe? Na verdade, ele não aceitou se vestir, né? Ele vestiu as próprias vestes, né? Porque ele era rei lá do sul. Então, o que Acabe falou, né? Vai você com as tuas vestes e eu vou me disfarçar, tá? Só que as vestes de rei ali eram muito parecidas, porque afinal os dois eram reis do mesmo povo, né? Dividido ali das tribos, mas as vestes eram muito parecidas. E aí ele gritou, e ali o povo, os capitães, então viram que era Josafá e não o rei de Israel. Só para a gente não ficar com dúvida, vamos ler esse versículo 30 aqui na outra versão. Assim, né? E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Então Acabe se disfarça. Tu, porém, veste as tuas vestes. Ou seja, cada rei ia com as suas vestes. O rei, além de ter vestes de guerra diferentes dos soldados, para ser identificado de longe, e assim até hoje, os carros que eles iam para a guerra também eram carros diferentes, tá? O Acabe, além de ir com roupa disfarçada, ele também foi em outro lugar. Ele não foi no mesmo carro que o identificaria. Então, quando os sírios, né, viram ali um carro de rei, uma pessoa vestida com roupas de rei, eles já identificaram como sendo Acabe. Eles não sabiam que Josafá estava ali. E só no grito de Josafá que eles reconheceram que não era Acabe, tá? Versículo 34, e um homem ao disparar o seu arco a esmo, ou seja, sabe como tem uma bala perdida? Também tem flecha perdida, e foi o que aconteceu aqui no 34, e um homem ao disparar o seu arco a esmo, feriu o rei de Israel por entre as junturas da armadura, e disse ele então ao seu carreteiro: dê a volta e me tira do campo, porque estou ferido gravemente. Ou seja, ele tentou fugir, ele tentou se disfarçar, tentou se esconder, tentou escapar da condenação de Deus. Mas uma flecha perdida o pegou. Se Deus fala, vai acontecer. A batalha tinha aumentado, versículo 35, naquele dia, e o rei ficou ali em seu carro, diante dos sírios. Mas à tarde ele morreu. Ele ficou dentro do carro, sangrando. Ele podia ter voltado, ele podia ter ido, mas não deu conta. O juízo de Deus. Ficou ali dentro do carro o dia inteiro, né? À tarde ele morreu e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. Os servos dele ficaram ali com ele, ficaram ajudando ele, segurando ele ali, mas ele morreu. E dá a entender aqui que morreu de hemorragia mesmo. A flecha que o pegou ali ficou sangrando o dia inteiro. E aí cumpriu a profecia de Elias, dizendo que os cães iam lamber o sangue. Versículo 36. E ao ter se posto o sol, saiu um pregão pelo campo, dizendo: cada um a sua cidade, cada qual a sua terra. Ou seja, voltem. E morreu, pois o rei foi levado para Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Versículo 38, e lavaram o carro no tanque de Samaria, lavaram também as suas armas, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor que tinha sido falada. A gente acabou de ler ali de Elias. Os outros atos de Acabe, todas as coisas que executou, e a casa de marfim que fez, e todas as cidades que construiu, não estão porventura escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? O Senhor amava Acabe,
né? Vimos várias vezes o profeta falando a vitória que deu para ele, mas ele toda vez escolhia desobedecer, né? Versículo 40, e dormiu Acabe com seus pais e reinou em seu lugar Acasias, seu filho. Acabe conhecia Deus, tinha conhecimento de Deus, mas, né, tomou essas decisões. Ele acaba colocando o nome no filho dele de Acasias, que significa o qual Jeová agarrou. Nós vamos ver então o finalzinho aí, o que vai acontecer com Acasias em 2 Reis. Versículo 41. E Josafá, filho de Asa, iniciou o seu reinado sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá de 35 anos de idade quando começou a reinar, nós já vimos lá no capítulo 17, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zuba, filha de Sile. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, sem se desviar dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Com tudo isso, ou seja, ele foi obediente, mas, tem um mas, né? Com tudo isso, os lugares altos não foram retirados e ainda o povo continuava sacrificando e queimando incenso em lugares altos. E Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Então, por 70 anos, né, desde que o reino se dividiu lá em Roboão até aqui, o reino de Israel e o reino de Judá não tiveram paz por 70 anos, havia pouco tempo de paz. Mas aqui Josafá, ele tentou então remediar essa situação e ter um pouco de paz ali, mas não usou de métodos do Senhor. Versículo 45, outros fez Josafá e a sua autoridade que mostrou e as guerras que fez, não estão porventura escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Esse livro eu já citei outro dia na live anterior, que esse livro sumiu, ele não existe, né? Não é o mesmo livro de crônicas que nós estamos lendo. Expulsou também da terra o restante dos sodomitas que tinham ficado no tempo de seu pai Asa, tá? Olha só, aqui em Reis, 1 Reis, então nós estamos terminando 1 Reis, deixa eu antes eu ler o versículo 50, né? E dormiu Josafá com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, em seu lugar reinou Jeorão, seu filho. Então todos os da linhagem de Davi, todos os do reino do sul, são reis bons em sua maioria. Foram 19 reis, 8 se destacaram pela sua bondade, pelo seu serviço a Deus, pelo seu cuidado, mas nenhum foi 100%. O reino do norte também teve 19 reis, mas duraram só 200 anos. O reino do sul vai durar 300 e um pouquinho. Por causa da bondade desses reis e por servirem a Deus de uma forma diferenciada do que os do reino do norte. O finalzinho aqui do 22, nós temos Acasias, filho de Acabe, reinando então, depois da morte do seu pai. Ele começa a reinar no ano 17 de Josafá e reina só por 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou no caminho do seu pai, andou no caminho da sua mãe, no caminho de Jeroboão, ou seja, fez pior, e porque serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor, conforme todas as coisas que seu pai tinha feito. E depois vamos ver em 2 Reis o que acontece então com Acasias. Então olha só, né? Acabe prefigura o que vai acontecer com o diabo, isso que eu queria falar. Satanás, o anticristo e a besta serão derrotados, julgados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Mas isso vai acontecer só lá em Apocalipse 19. Então daqui de Acabe até lá, nós vamos ver muitos homens, muitas autoridades prefigurando Satanás. Acabe, de uma forma muito forte, prefigura Satanás, prefigura o próprio diabo. Mas ele não vence. Parece que se dá bem, mas não se dá. E esse é um fim que Deus já separou, tá? Para o diabo, Satanás, anticristo e a besta. Amém? Olha só, né? O que eu queria falar antes de encerrar.
Nesse livro aqui de Reis, o reinado de Josafá só é citado em 10 versículos, mas lá em 2 Crônicas, do 17 em diante até o 23, nós vamos ter 102 versículos falando de Josafá. Por que essa diferença? Eu falei que 1 Reis 22 é paralelo a 2 Crônicas 18. Por quê? Reis está retratando um ponto de vista humano, não espiritual. Desta forma, Josafá tem pouca relevância para quem está contando a história. Acabe tem mais importância, fez mais coisas, se sobressaiu ali em sua maldade. Lá em Crônicas, Acabe quase não aparece, é pouco interessante. E Josafá, então, aparece muito, 102 versículos, 10 vezes mais do que aqui. Por quê? Porque, segundo a Crônicas, então, vai mostrar um ponto de vista mais espiritual, né? A questão ali mais de Deus, mostrando para o povo a importância de servir a Deus, tá? Então, Acabe é de pouco interesse lá em 2 Crônicas, com Josafá exigindo mais e recebendo a atenção de Deus também. Ambos os livros, eles mostram, então, os eventos em Reis, como os homens enxergam, e em Crônicas, como Deus enxergou, como Deus viu. Então, esses dois pontos de vista. Muita gente fala que tem erro em Reis e tem erro em Crônicas, porque são textos paralelos, mas são pontos de vista diferentes. Se eu vou contar uma história, eu vou destacar algo. Se você vai contar a mesma história, você vai destacar algo diferente. Então, é exatamente o que acontece em Crônicas e em Reis. Então é interessante nós lermos os dois juntos e irmos comparando o ponto de vista de Reis e o ponto de vista Crônicas, e as histórias então se complementam, tá bom? Então, 2 Crônicas 18 é paralelo a 1 Reis 22. Que Deus, né, continue nos despertando para aprender mais da palavra de Deus, desvende os nossos olhos, nos mostre como servi-lo melhor através da palavra dele. Amém? Leiam a Bíblia todos os dias. Fiquem com Deus.